a sua formação? No Uhum, sentido amplo, né? uhum. Como artista. Eu acho que a estrada é talvez a minha maior escola, a, né? A- as veias dessa terra são os caminhos pelos quais eu mais aprendo sobre a vida e sobre também o fazer artístico. Mas, e aí, quando eu penso em quem sou enquanto cantora, por exemplo, durante toda a. Enquanto uma oradora, enquanto enfim, uma líder em algum lugar, uma líder espiritual, uma líder religiosa, porque em determinado ponto eu vou disputar isso, é, eu penso muito nesse tempo, nesses 18 anos que eu passo dentro da Igreja Batista e depois dentro de uma vertente de uma filha, digamos assim, de uma outra denominação que vem de uma dinâmica batista, mas que depois se emancipa, que é a Igreja Cristã de Nova Vida, que é a igreja do bispo Walter McAllister, isso no Rio de Janeiro, já quando eu me mudo para o Rio. E é quando também eu consigo pintar, porque eu tinha meio que uma certa. Como minha família, minha mãe era da equipe de programação de cultos, meu tio pensava em peças de teatro para as campanhas da Convenção Batista, para as campanhas de missões, e eu Uhum. atuava, eu dançava, eu cresci vendo isso. E dentro da igreja era possível produzir, e era possível colocava como alguém que queria e que acreditava nisso, então sei lá, eu pintava, Mona, eu pintava. Assim, Uhum. acho que até um pouco daquilo que eu fui desenvolver dentro da prática de performance vem muito dessa memória e dessa experiência. Mas eu, enfim, fiz curso de discipulado, fiz curso de evangelismo, fiz curso de escola bíblica infantil, e em um determinado momento eu fui dar aula para criança. Mas quando eu vou para o Rio de Janeiro na minha vida secular, eu começo a estudar publicidade e marketing na FITEC e que hoje para mim é relevante pautar um pouco porque eu percebo que meus caminhos também foram influenciados por essa dinâmica que eu aprendi lá. E aí depois eu faço o Icabum, que foi uma escola livre, que eu acho que foi extremamente importante para uma geração de criadores e de pessoas sensíveis preta das periferias Uhum. do Rio de Janeiro, assim, mas que também era um programa que tinha em Belo Horizonte, em Salvador e em Recife, e que também foi mediante a esse lugar que eu publiquei meu primeiro livro e que eu pude ir para Belo Horizonte pela primeira vez, que é quando eu começo a me conectar com o cenário artístico, sobretudo da literatura de Belo Horizonte, e aí depois vou fazer uma residência artística, que foi minha primeira residência artística, numa grande confusão, numa grande polêmica, que foi o Museu do Sexo, que eu caí de gaiata no navio, e enfim, caí numa residência super é, complexa, com uma curadoria super questionável e violenta e abusiva. E isso me ensinou muito sobre os próprios processos de, de, de da dinâmica do meio artístico, mas também pude me conectar com Bruna Cury e com Camila Melchior, naquele momento o coletivo Coyote, que foram experiências que me posicionaram e que enfim, me aproximaram cada vez mais da arte contemporânea. E aí, sei lá, fiz Universidade das Quebradas, que é um programa da Heloísa Buarque de Holanda da UFRJ, que era um curso de extensão, porque me feria não ser acadêmica Uhum. e eu precisava de alguma forma aprender a me relacionar com esse universo e com esse grande monopólio de formação de conhecimento, assim, de formação de conhecimento legítimo ou legitimado e foi importante também. Então eu sempre fui meio que circulando e rodando, assim. Vim para São Paulo, comecei a fazer show, que aí eu acho que foi um pouco de uma. De quando eu começo a cruzar um pouco do limite de performance
para o próprio show, para a dinâmica do show. E aí fui, enfim, aí fiz Bolsa Pampulha também, que foi um processo de 6 meses ano passado, que foi fundamental para o desenvolvimento do meu trabalho. É quando eu gravo o Resplandecente como uma proposição dentro do museu. É quando eu começo a lidar com a institucionalidade, com toda a questão da instituição e das negociações com Secretaria de Cultura e polêmicas do tipo, quando meu trabalho começa a chegar num lugar de um limite, porque as pessoas começaram a se chocar, a família tradicional mineira começou a enlouquecida com uma travesti que se coloca, né, como pastora e que vai cantar sobre o evangelho e que vai disputar de fato o nome de Jesus.